Olá pessoal do primeiro ano, boa tarde, aqui é o professor Lindomar. Esse vídeo tem como objetivo trazer explicações relacionadas à atividade de número 7, como está descrito aqui, de língua portuguesa do primeiro ano do ensino médio, quarto bimestre, ano 2020, do Colégio Estadual Benedito Lucimar Resquete da Silva. E eu sou o professor Lindomar Ribeiro, ok? Professor de vocês de português. A atividade aqui está em um formulário, que vocês já têm costume, né? Escrevam o nome, assinalem a turma de vocês. E na sequência a gente tem aqui um vídeo explicativo sobre artigo de opinião, porque nós temos um texto que fala sobre o artigo de opinião. Além, é claro, desse vídeo aqui, no formulário, logo no início, eu estarei colocando aqui entre o nome da turma e o vídeo do artigo de opinião, vai estar esse vídeo explicativo dessa atividade, tá bom? É necessário que vocês assistam os dois vídeos. Não esqueçam de assistir esse vídeo, tá bom? Então nós temos um texto aqui intitulado Pagando a Dívida Alheia, da Lia Luft, onde ela diz o seguinte: de repente estamos todos endividados e inadimplentes, ao menos a maioria de nós brasileiros comuns, sem mansões, nem iates, nem casas em Miami. Estamos assim porque fomos conclamados tempos atrás a consumir, lembram? Eu não esqueci e não consumi porque estava mais alerta e menos confiante. Comprem seu carro, troquem a geladeira, comprem TV plana. Não deixem de fazer nada disso. As elites brancas não querem que vocês tenham nada. E saíram os brasileiros confiantes e crédulos a consumir, como se consumo e não investimento de parte do governo fosse em crescimento. Realmente tivemos, por um breve período, uma sensação nova de confiança e bem-estar. Disseram e acreditamos que a miséria tinha sido liquidada no país e éramos todos da classe média. Quem ganhava mais do que R$350 era da classe média. O Estado que ganhou mais do que podia e devia, com gestão equivocada, gastos faraônicos em empreendimentos luxuosos, logo abandonados por falta de planejamento. Agora nos convoca a pagar também suas dívidas, que não são nossas. Há poucos dias fomos avisados, a caixa está vazia, o dinheiro do governo acabou, entrou no ralo da imprudência. Suspendem-se bolsas de estudo, investimentos em saúde e infraestrutura e abreze a dura realidade. Projetos, comissões, estudos, palavrórios, mas não sabe o que fazer com o Brasil. Para consertar o que parece inconsertável, corta-se na carne, sobretudo na nossa. Cortam-se benefícios como tempo de trabalho para ter seguro-desemprego, dificultam-se condições para obter a aposentadoria, reduzem-se pensões e aumenta a angústia do povo. Cresce a inflação, sobe o desemprego, combinação fatal. Operários, funcionários, empregados, domésticos, gerentes de lojas e de empresas, de repente às voltas, com falta de trabalho e excesso de dívidas. A explicação fornecida para a crise é do romance. A Europa e os Estados Unidos são os responsáveis, e São Pedro que faz chover demais numa região e pouco em outra. Se não formos um povo escolarizado, um povo informado, que lê jornal, assiste noticiosos, conversa com a família, amigos e colegas para saber o que se passa, é assim que seremos tratados. Promessas retumbantes e discursos otimistas e confusos não deviam mais nos enganar. A gente precisa da verdade, precisa de respeito, precisa de oportunidades que nos foram tiradas quando nos colocaram entre os últimos do mundo em educação, economia, confiabilidade e outros. Mas talvez se possa ajudar o Brasil, usando as armas mais eficientes que temos. Se bem usadas, manifestações ordeiras, não acreditar em promessas vazias, nem dar atenção à dança de políticos que trocam de partidos e convicções na festa das gavetas que reina no Congresso, e usar o voto, gesto mínimo e definitivo que pode derrubar estruturas perversas e chamar de volta entre nós as duas irmãs indispensáveis para uma nação soberana: esperança e confiança.
Então esse texto é do ano de 2015, né, junho de 2015, página 23 do livro, da revista Veja, né, ano 48, número 23, e escrito aí, como já foi dito, pela Lia Luft. Por que esse texto é, no caso, um artigo de opinião? É um texto dissertativo, primeiramente, o texto é dissertativo. O que é dissertativo? É onde se argumenta alguma coisa. Nós já trabalhamos isso no início do ano, mas estamos aqui a título de relembrar, né? É um texto argumentativo onde o autor expõe fatos, expõe dados, expõe sua opinião a respeito de um tema. Qual é o tema desse artigo de opinião? Nós percebemos claramente que a Lia Luft questiona e critica o consumismo exagerado que houve no Brasil há alguns anos, né? Como ele foi escrito em 2015, certamente antes do ano de 2015, em que o Brasil passou por um período em que o consumo foi bastante estimulado, as pessoas compraram muitas coisas, né? E isso, é claro, sem planejamento de alguma forma, sem grandes investimentos no país. Houve naquele período uma sensação de que a economia estava caminhando bem, de que tudo estava indo da melhor forma possível, mas hoje nós temos aí o resultado, né? Nós temos poucos investimentos no país, o desemprego, infelizmente, ainda está em índices muito altos, e isso realmente é reflexo desse consumo exacerbado, do endividamento das pessoas, né? Nós temos hoje no Brasil, eu não sei dizer para você exatamente os percentuais, mas nós temos uma parcela grande da população que está endividada. Endividada, às vezes, em lojas com créditos que foram oferecidos, em bancos com financiamentos a perder de vista que foram feitos. E isso realmente reflete o fato do não planejamento, muitas vezes, né? Do não planejamento daquilo que se consome. Então a Lia Luft, ela questiona todo esse consumismo que foi feito de forma realmente desorganizada e até irresponsável, né? Por parte, ela critica principalmente os governantes que incentivaram esse consumo dessa forma. Mas é claro, todos nós somos responsáveis de alguma forma, tá bom? Vamos lá para as questões relacionadas a esse texto. Primeira, a partir do trecho, vamos ver o trecho aqui. A explicação fornecida para a crise é de romance, reticências, né? Continua aí. Pode-se entender que, letra A, as causas atribuídas à crise são fantasiosas, inverossímeis. Inverossímeis é que são inverídicas, né? No caso aqui, essa questão está fora de cogitação, não é a explicação dessa sentença que foi citada. Letra B. A situação econômica do Brasil é grave, mas pode ter um final feliz. Também não foi o que foi mencionado aqui, né? Letra C. A crise econômica constitui-se numa sequência de fatos interligados. De certa forma isso acontece, mas não é o entendimento que temos dessa parte. Letra D. Os vilões da crise econômica do Brasil são a Europa e os Estados Unidos. Sim, aqui nós entendemos nessa fala de que a explicação fornecida para a crise é de romance, né, de que isso aqui é por culpa dos Estados Unidos, é por culpa da Europa e tal. Isso é algo romanesco, digamos assim, né? Então essa sentença aqui está correta. A outra é: a crise é uma narrativa baseada em acontecimentos dramáticos e reais. Não é a explicação também para esse trecho que foi mencionado. Questão número 1, resposta letra D, nesse caso. 2. No trecho, e usar o voto, né? Gesto mínimo e definitivo que pode derrubar estruturas perversas. Então, todo esse trecho foi transcrito. Está no último parágrafo. O uso da travessão indica o quê? Letra A. Conclusão das ideias desenvolvidas no parágrafo, não é o caso, né? Letra B. Enunciação da mudança de interlocutor no texto. Não houve mudança de interlocutor no texto, então não é o caso. Letra C. Opinião contrária à afirmação apresentada no texto. Também não houve mudança de opinião, nenhuma opinião contrária apresentada. Letra D. Ressalva que vem confirmar uma ideia apresentada. Nesse caso também não é. E letra E. Explicação para um termo apresentado anteriormente. Sim, olha só. E usar o voto. O que seria o voto? Na explicação da autora, é um gesto mínimo e definitivo que pode derrubar estruturas perversas. Nesse caso, é uma explicação, como eu assinalei aqui. Tá bom? 3. Pode-se afirmar sobre a linguagem empregada no texto que...
Olha só, gente, a linguagem empregada. Letra A. O uso parcial da primeira pessoa indica que a autora deixa prevalecer a subjetividade na defesa de seu ponto de vista. Essa aqui está correta, mas vamos analisar as demais. O uso predominante da primeira pessoa é um recurso argumentativo usado pela autora para convencer o interlocutor. Não, não é o caso. C. O uso predominante da terceira pessoa é um recurso argumentativo usado para marcar a pessoalidade. Também não. O uso da primeira pessoa não tem a ver com marcar a pessoalidade, não. Pessoalidade tem a ver com o que se diz, com os argumentos utilizados, e não com o uso da primeira pessoa verbal. Letra D. O emprego parcial da terceira pessoa justifica-se pela necessidade de marcar a subjetividade da apresentação de fatos. Não, nada a ver, né, gente? Letra E. O emprego parcial da terceira pessoa justifica-se por tratar-se de um gênero discursivo pertencente à esfera acadêmica. Gente, também nada a ver, né? Em qualquer local, seja na área acadêmica, na área, em outras áreas também, pode-se usar a terceira pessoa a primeira pessoa no discurso. Ou terceira pessoa também, né? Nesse caso aqui, é a letra A, questão 3, letra A. Questão 4. A finalidade do texto consiste em, letra A, refletir sobre a crise econômica que afeta toda a população brasileira. Letra B, expor sobre as medidas de contenção de gastos realizadas pelo governo. Letra C, apresentar sugestões de enfrentamento da crise econômica que assola o Brasil. Letra D. Mostrar que as pessoas são vulneráveis às situações de consumo impostas pelo Estado. E letra D. Explicar por meio de fatos como se deu o endividamento dos brasileiros nos últimos anos. Gente, a única aqui no caso que corresponde à finalidade do texto é essa aqui. Embora tudo que foi mencionado está realmente ligado ao que o texto expõe, a finalidade dele é essa aqui, mostrar que as pessoas são vulneráveis às situações de consumo impostas pelo Estado. Aqui realmente está claro, né? Questão 5 e última. Essa aqui eu fiz menos, né? Normalmente eu faço 10 questões, essa aqui vai ser mais rápido para vocês. Questão 5. Suspendem-se bolsas de estudo, investimentos em saúde e infraestrutura e abrem-se à dura realidade. Projetos, comissões, estudos, palavrórios, mas não sabem o que fazer com o Brasil. Fecham aspas. Então, todo esse trecho aqui, que está entre aspas, foi transcrito lá do texto. Agora, com base nisso aqui, pode-se depender do emprego do termo se que. Letra A. Na primeira ocorrência, o se indica indeterminação do sujeito e na segunda, pronome apassivador. Não, nada a ver. B. Na primeira ocorrência, o se constitui um pronome apassivador e na segunda, índice de indeterminação do sujeito. Também não. Gente, eu sei que alguns termos aqui estão um pouco obscuros, mas nós vamos trabalhar essa parte gramatical durante aí todo o ensino médio, tá bom? Depois isso aqui vai ser mais explicado, mais esclarecido para vocês. Letra C. Na primeira ocorrência, o se é índice de indeterminação do sujeito e na segunda é parte integrante do verbo. Não. Letra D. Na primeira e na segunda ocorrência, o se indica a indeterminação do sujeito. Exatamente. Então, esse se que foi mencionado aqui nessa parte, né, suspendem-se e também, vamos lá, abrem-se, no caso, suspendem-se, abrem-se, tudo tem a ver com a indeterminação do sujeito, porque não se pode determinar quem é que suspende, quem é que abre. Então, suspendem-se bolsas. Embora nós tenhamos aqui indiretamente falando que é o governo, mas não diz exatamente quem é. Daí, o sujeito ser indeterminado. E letra E. Na primeira e na segunda ocorrência, o se constitui um pronome apassivador. Também não, né? Já foi explicado. Muito bem, gente. Então, essa atividade é isso. Terminou, você enviou a atividade, está tudo certo. Agradeço a todos, mais uma vez, pela paciência, por terem assistido esse vídeo. E eu gostaria que vocês escrevessem o nome de vocês nos comentários deste vídeo, para que fique registrada a frequência, para que fique registrado que você assistiu. Eu vou colocar também essa observação lá quando eu postar a atividade no grupo, tá certo? Gente, muitíssimo obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!